Ok, ó, eu só vou formalmente iniciar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Diego Freitas. Nós estamos aqui hoje para uma live. Na verdade, é uma reunião, uma live, uma conversa com os pais. Nós estamos aqui com a presença da nossa diretora Rubenice Macedo, diretora da Escola José Tavares, e temos dois convidados, Gilane e Alexandra, tá? Então, eu vou passar a palavra nesse momento para a Rubenice. Ela vai dar boa noite a vocês e comentar um pouco, e na sequência a gente passa a palavra para os nossos convidados. Então, Binha, a palavra é com você. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês, né, nesse momento que nós estamos vivenciando. Quero dizer para vocês que esse momento foi preparado com muito carinho. Nós vamos ter dois palestrantes, Alexandra Bonifácio Xavier, certo? Que é esposa do nosso professor Maurício Xavier. Ela é formada em assistente social, é mestre em serviço social pela UFPB, certo? E sempre está conosco, interagindo com as famílias da Escola José Tavares. É um prazer imenso estar com vocês também. E nós temos também o nosso amigo Girlane Calixto Velez, que é especialista em direito previdenciário e direito processual, é professor da universidade, certo? Ele tem pós-graduação e é formado também em educação emocional. Então, eu os convidei para participar desse momento com vocês, com as famílias do José Tavares, a qual eu faço parte, tenho muito orgulho de ter vocês comigo e os filhos de vocês. E nós preparamos, eu juntamente com toda a equipe de professores, do porteiro ao vigia, preparamos esse momento para que vocês descontraíssem mais esse momento de pandemia. Então, nós preparamos esse tema Família e Escola, Qualidade de Vida em Tempos de Pandemia, certo? Então, nosso palestrante vai falar um pouco para vocês, para que a gente possa relaxar mais, relaxar em termos de questões de medo, por que essa pandemia, porque como a gente deve proceder no nosso dia a dia, os cuidados que a gente deve ter, certo? Então, nós temos hoje Girlane e Alexandra, que vai falar um pouco para vocês. Prestem bastante atenção, desliguem a televisão e sintam-se à vontade, porque vai ser um momento de muito aprendizado para a gente, para nossas famílias, certo? É um prazer imenso, certo? Estar aqui hoje com vocês, interagindo. Então, eu passo a palavra para nossa amiga Alexandra Bonifácio. Fique à vontade, se sinta em casa, Alexandra, e logo em seguida vem Girlane. Certo. Obrigada, Rubenice. Boa noite a todos que nos assistem, né, que estão nos acompanhando, né, nessa noite. Agradeço à equipe, né, da Escola José Tavares, que cordialmente nos fez esse convite. Agradeço em especial a professora Rubenice, né, pelo convite realizado. Bem, o tema proposto, Família e Escola, Qualidade de Vida em Tempos de Pandemia. Um tema desafiador, né, mas que é de suma importância. Queridos, indo direto ao ponto, né, além de destacar que é um prazer estar com vocês aqui hoje, vamos começar falando a realidade. 2020 tem sido um ano atípico, né, um ano diferente para todos. Nós sabemos bem que a Covid-19 surgiu em dezembro de 2019, né, lá na China, e então tem se espalhado pelo mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos o primeiro caso no final do mês de fevereiro, né, de 2020, esse ano, e em março de 2019 ainda, março de 2020, perdão, a ONU, né, e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, organizações internacionais, elas vêm declarar, então, a pandemia
já que essa doença, esse vírus, havia se espalhado a nível mundial. Então, passam a se traçar estratégias para conter essa contaminação, né, essa contaminação do vírus. E quais foram algumas dessas estratégias, né? O fechamento do comércio, o fechamento das escolas, fechamento de, inclusive, espaços de lazer que as famílias costumavam usufruir dos mesmos. Então, nós, assim como também outra estratégia, né, que os governos a nível mundial passaram a adotar, tivemos também o isolamento social, né? Então, com todas essas estratégias para conter a contaminação a nível mundial, nós temos consequências, né, sociais. Como agente social, eu analiso desse ponto de vista, principalmente, nós tivemos e temos consequências para toda a sociedade, como, por exemplo, consequências que a gente vem sentindo na pele nesse período todo. O aumento do desemprego, né, o aumento das doenças mentais, como a ansiedade, a depressão, né, o estresse, dentre outras. E como eu trabalho na rede hospitalar do nosso estado, nós temos sentido visivelmente um aumento, né, dessas doenças mentais e psicossomáticas entre adolescentes, entre crianças, entre profissionais da saúde, da educação, enfim, né, com o aumento do estresse, principalmente, né, quando a gente acompanha a mídia, isso vem a afetar muito, né, nossa saúde mental, né. O aumento da violência doméstica também é muito visível, né? Abusadores e vítimas passam a estar presos no mesmo local de convívio, então é nítido o aumento dos índices de violência doméstica, etc. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a qualidade geral de vida, né, da nossa família, da população brasileira e mundial, o nível de qualidade de vida tem caído realmente, né, em meio a essa pandemia. Aí eu pergunto para você que nos acompanha, o que é qualidade de vida para você? Né? A direção da Escola José Tavares coloca como um dos conceitos principais do tema de hoje, qualidade de vida. Aí eu pergunto para você, pai, você que é mãe, você que é professor, profissional, o que é qualidade de vida para você? Né? Claro que cada um vai ter sua própria ideia sobre o que é qualidade de vida para si. Mas nós temos parâmetros, né? A Organização Mundial da Saúde coloca que a qualidade de vida, ela se refere às condições de vida de um ser humano, né, o conjunto de condições que interferem em nossos aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. E aí, nesses aspectos sociais das condições de vida, nós não podemos negar o aspecto do trabalho, né, e o ambiente escolar, o aspecto da escola e o aspecto da família também estão envoltos nesses aspectos sociais, onde a qualidade de vida, né, ela interfere diretamente. Então, qualidade de vida tem a ver com o bem-estar, o nosso bem-estar geral. Né, tem a ver, inclusive, com o índice de desenvolvimento humano de uma nação, né, o bem-estar, ele é medido, né, através do índice de desenvolvimento humano, como é que as pessoas de uma determinada nação se desenvolvem. Então, pensando na família, nessa época de pandemia, o que nós temos visto, né? Os nossos filhos estão mais em casa, né? Estão em casa, né? Os pais mais tempo em casa também. Nós temos acompanhado as aulas online, né? Os nossos filhos têm enfrentado desafios e nós também para o uso dessas novas tecnologias que até então não dependíamos tanto delas, então nós temos uma reviravolta, né, em nosso cotidiano, uma reviravolta em nosso dia a dia. E o que nós assistimos são inúmeros desafios para os alunos, para os pais, mas não só. Os profissionais da educação também têm enfrentado esses desafios, né? É a queda da internet ali, é a falta de equipamento aqui, né? Através dessa transmissão, hoje mesmo, nós nos deparamos com esses desafios. Nem todos sabem usar, né, os equipamentos, e nem todos nós somos especialistas nisso, né, e não sabemos estar online, muitas vezes nas reuniões, enfim, o uso do microfone, o uso do vídeo, tudo isso veio para desafiar
nossos filhos, a nós, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto escola. Então, enquanto pais, é importante nós entendermos que os profissionais da educação, eles também enfrentam desafios, certo? Para que nós possamos ter uma paciência mútua uns com os outros. Os desafios, na verdade, em meio a essa pandemia, são intermináveis, né? E eu poderia resumir que em 2020, nós, enquanto família, enquanto escola, enquanto sociedade, nós tivemos que nos reinventar. Porém, né, além desses desafios, a partir desses desafios, o que eu poderia colocar é que eles nos fazem crescer. Esses desafios, na verdade, têm nos feito crescer, né? E eu pergunto, né, o que nós temos aprendido em meio a essa pandemia? Querido pai, querida mãe que nos acompanha, o que você tem aprendido juntamente com a sua família, enquanto ser humano, e juntamente com a sua família, enquanto profissional, enquanto pessoa, o que você tem aprendido em meio a essa pandemia? Sim, a pandemia não é apenas desafio. Os desafios vêm para nos ensinar a crescer, nos ensinar a superá-los. Então, 2020 está sendo um ano desafiador, mas que nós precisamos estar aprendendo e não só nos angustiando, né, não só adoecendo em meio a tudo isso. Então, temos aprendido empatia, nos colocar no lugar do outro, o professor se colocar no lugar dos pais em casa, com suas dificuldades para acompanhar os filhos, os pais se colocado no lugar dos professores, e as dificuldades para preparar a aula online, etc., e a direção escolar na organização dessas aulas. Enquanto pais, nós temos acompanhado devidamente as atividades dos nossos filhos. Se tem uma coisa que, enquanto mãe, eu vejo que nós temos aprendido, e tivemos que aprender nessa pandemia, é que nós somos corresponsáveis pelo ensino e educação dos nossos filhos. Sim, nós não somos professores, nós somos pais, mas aprendemos e temos aprendido que essa responsabilidade realmente tem que ser dividida, que os professores e a escola precisam dessa parceria. Então, a pergunta, como ampliar a qualidade de vida da minha família, né, em meio a essa pandemia? Claro que há aspectos além de nossa vontade própria, porque, como eu bem frisei, a qualidade de vida inclui aspectos sociais, como o trabalho, como a renda. A qualidade de vida vai incluir, inclusive, o saneamento básico, o acesso a espaços de lazer. A qualidade de vida é um conceito muito abrangente. Mas, o que está a meu alcance? O que está ao alcance da minha família? O que é que eu posso mudar em meu contexto familiar, em meio a essa pandemia, para que ampliemos nossa qualidade de vida? Então, alguns aspectos que eu gostaria de enumerar. O tempo de qualidade para a nossa família. Sim, nossa família precisa de tempo de qualidade. Nosso esposo, nossa esposa, companheiro, né, nossos avós, nossos filhos. Essa pandemia tem nos mostrado que pessoas demandam tempo, né? Cuidar de pessoas demanda tempo, demanda dedicação. Você tem aproveitado esse período de pandemia para conversar com seus filhos, né? Para ouvir as angústias deles? Sim, não somos apenas nós que nos angustiamos, as crianças e os adolescentes, né, eles se angustiam sim, inclusive temos assistido um aumento exponencial do adoecimento mental, da ansiedade, da depressão entre crianças e adolescentes. Então, eles precisam mais do que nunca ser ouvidos. Nós, adultos, também precisamos de um acompanhamento profissional, mas enquanto pais, temos uma responsabilidade pela saúde emocional, não só física, dos nossos filhos, responsabilidade pela educação, pela formação dos nossos filhos, juntamente com a escola. Então, temos aproveitado esse tempo de pandemia para brincar com os nossos filhos? Você aproveitou para montar um quebra-cabeça com seu filho, para plantar alguma flor aí na sua casa, alguma árvore, alguma hortaliça? Você aproveitou e tem aproveitado esse tempo para desenhar com seu filho, para pintar, para realizar alguma atividade didática, para acompanhar direitinho as atividades escolares, onde é que ele mais está precisando de um reforço seu, um reforço da escola?
Nesse período de pandemia, você disse para as pessoas com quem você convive, e muitas das vezes nós temos reclamado de estar tanto dentro de casa com essas pessoas, mas você tem dito para a sua família, tem dito para os seus filhos, para seu esposo, o quanto ama, o quanto ele é importante para você. Se nós refletirmos nesse período de pandemia, e eu que trabalho em ambiente hospitalar tenho presenciado famílias, né, que infelizmente hoje estão incompletas devido a esse vírus. Mas calma, eu estou dizendo isso não é para a gente se angustiar, não é para a gente se prender no pensamento de quantos mortos e quantas famílias se foram, né, nessa pandemia. Eu friso essa questão para que nós possamos refletir. Né? Muitas famílias estão incompletas hoje e nós temos o privilégio, posso assim afirmar, de chegarmos até aqui, atravessar, né, o período mais difícil, o pico, né, da pandemia, chegamos até aqui, né? E eu posso dizer por mim, meu esposo continua com saúde, minha filha continua com saúde, e eu posso, então, agradecer pelo dom da vida, agradecer por ter uma família, agradecer por termos superado até aqui, porque nem todos conseguiram. Então, a pandemia vem dando uma trégua aos poucos, temos visto isso muito aos poucos. Sobre a volta às aulas, as opiniões têm se dividido, porque ainda não temos uma vacina, né, e criança, adolescente exigem cuidados redobrados, né, nem sempre eles mantêm o uso da máscara, a higienização das mãos adequadamente, o distanciamento social, então isso ainda está em discussão, inclusive pelo governo do estado. Mas o fato é que muitas pessoas têm dito que 2020 foi um ano perdido. Não sei se você já ouviu isso, não sei se você pensa isso. Então, eu trago uma reflexão. 2020 realmente foi um ano perdido? Né? Eu acho que se nós aprendemos um pouco mais esse ano sobre união em nossa família, 2020 não foi um ano perdido. Acredito que se nós aprendemos um pouco mais que pais e escola só andam se estiverem unidos, 2020 não foi um ano perdido. Se esse ano nós aprendemos a valorizar a escola pública, o sistema público de saúde, o SUS, se nós aprendemos a valorizar isso, né, a pesquisa científica através das instituições públicas, se aprendemos a valorizar isso, 2020 não foi um ano perdido. Se aprendemos a valorizar mais os profissionais da saúde, todos os que atuam na saúde, e se aprendemos a valorizar ainda mais os professores, aqueles que trabalham e lutam pela educação, 2020 então não foi um ano perdido. E para finalizar, então, essa minha fala, eu deixo, né, uma reflexão do escritor Luiz Fernando Veríssimo, o qual afirma o seguinte: a família não nasce pronta, né? A família constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo. Então, eu resumiria essa minha fala, né, afirmando que a família também é uma escola, a primeira e a mais importante, porque lança os fundamentos da formação de um indivíduo, né? Nada substitui a presença dos pais na vida das nossas crianças e adolescentes, e essa segurança na família vai repercutir no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes por toda a vida, e na sua segurança física e emocional, na garantia dos seus direitos, na não violência, né, no diálogo aberto. E a pandemia nos provou que a família de fato é uma escola, e que família e escola precisam andar juntas, e que isso deve acontecer para que haja qualidade de vida, né? Então, são aspectos essenciais para a qualidade de vida. Então, agradeço a atenção de todos, né? Eu sei que meu tempo já se exauriu, agradeço a atenção dos pais, né, que nos acompanham, dos colegas, e fico à disposição para dúvidas, mas o que eu trouxe realmente nessa noite é muito mais reflexivo do que uma explanação ou uma palestra em si. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição. Abraço. Bem, nesse momento vamos dar sequência, vamos passar a fala para Gilânio. Gilânio tem em volta de 10, 15 minutos, tá certo? Pode iniciar a sua fala. Ok, boa noite.
Quero abraçar todo mundo nessa época em que a gente ficou tão afastado do abraço, né? Muitos aí me conhecem, outros não me conhecem. Obrigado, Binha, e toda a equipe de professores, vocês estão de parabéns. Obrigado, Alexandra, por essa palavra maravilhosa. Eu até anotei alguns pontos super interessantes que você falou, para que a gente leve para o nosso dia a dia, né? E você bem frisou que foi um desafio, não só um desafio, né? Mas todos nós estávamos no mesmo barco. Eu lembro que na verdade, não é uma palestra, é um diálogo com vocês. Do dia 23 de março a 30 de maio, o mês de abril inteiro, eu fiquei dentro de casa com meus filhos. E eu pude perceber, nesse aspecto de qualidade de vida, como a gente pode mudar uma realidade difícil que nós estamos atravessando. Basta a gente querer. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, falando de qualidade de vida: tudo tem o tamanho que eu e você define, tá? Tudo tem o tamanho. Eu sempre falo nas minhas aulas de educação emocional na faculdade que tudo na nossa vida é do tamanho que a gente determina, tá? E o efeito é aquilo que você aceita como efeito. Então, eu queria dizer a vocês, pais, mães, que estão em casa, todos nós, vocês, eu, todos nós vivenciamos momentos muito difíceis. E nós, como adultos, a gente precisa ter um equilíbrio para com os nossos filhos. Confesso para vocês que no início não foi fácil para mim, porque eu sou uma pessoa que eu fico o tempo inteiro fora de casa, e eu acredito que a grande maioria de vocês também. Então, você se viu trancado, né? E limitado, cheio de limites. Então, vocês imaginem, vamos lá, eu tenho 50 anos, você tem 40, o outro tem 35, o outro tem 60, beleza. E os adolescentes, né? E as crianças, e os adolescentes, e os nossos filhos, os nossos netos, tá? Então, eu queria chamar a atenção isso. Eles tiveram uma rotina alterada. Você imagina, eu sou pai de adolescente, todos os dias meu filho sai para o colégio, ele encontra o colega, o amigo, ele brinca, ele confidencia determinadas coisas, e tudo isso foi cessado. Então, eles perderam também o sentido do dia a dia deles, né? Então, não foi fácil. Como falou a Alexandra, a qualidade de vida. O que será a qualidade de vida, né? Às vezes a gente costuma achar que só a riqueza traz qualidade de vida. Absolutamente o contrário, né? Eu acredito que a grande maioria aqui é cristão. Eu nunca consigo falar de emoção, de educação emocional, de família, de comunidade, sem falar em Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela é o grande manual para a gente. Pena que a gente não sabe utilizá-lo, pena que a gente não sabe trazer para a realidade. E ela diz lá que a gente precisa ter cuidado com as preocupações, né? Vejam, eu sempre falo nas minhas aulas que o coronavírus, ele mudou, ele afetou todas as dimensões dos seres humanos. A dimensão emocional, a dimensão financeira, a dimensão relacional, das relações sociais, a dimensão do sono em casa. Então, foi um conjunto, né? Então, a gente precisa entender que, do jeito que minha casa mudou, a casa do nosso familiar, a casa do nosso amigo, também mudou. A escola também mudou. A escola teve que se adaptar. Os professores tiveram que se adaptar. Muitos professores tiveram que dar nó em pingo d'água. Por quê? Da aula de manhã e da aula à tarde, tem 4, 5, 6, 8 turmas, né? Vocês com os filhos de vocês, nós com os nossos filhos. Então, o que será? Como que eu posso melhorar a qualidade de vida? Eu queria falar para vocês 3 coisas, e queria deixar isso para vocês refletir. Não precisa universidade, não precisa conhecimento para a gente ter educação emocional. Não. Eu muito aprendi com meu avô, muita gente me conhece, sabe, conheceu o meu avô. Eu aprendi com o meu avô e ele era um agricultor. E ele era um homem extremamente sábio.
ele não fez educação emocional como eu fiz, mas ele me ensinava. E hoje, quando eu cheguei na universidade, eu disse, olha, meu avô falava isso. Meu avô me ensinou o que é vida, o que é qualidade de vida. Então, não é universidade que vai fazer com que você saiba o que é qualidade de vida. Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte, que tudo na nossa vida nasce de um pensamento. Então, se você tiver um pensamento ruim, você tem que procurar fazer o seguinte, opa, chegou um pensamento, professor, então o senhor disse que a gente consegue controlar o pensamento. Não, a gente não consegue controlar o pensamento, mas a gente consegue identificar o pensamento. Então, eu tive um pensamento ruim, então como é que eu vou seguir? Por que eu tive esse pensamento ruim? Então, a nossa vida, se você olhar, ela está formada em 3 dimensões, né? Então, até na Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, água, ar e terra. Então, são muitas coisas em 3 que não dá para eu falar aqui. Então, a gente precisa entender. Então, a nossa qualidade de vida vai estar voltada para as 3 dimensões: pensamento, sentimento e atitude. Vou repetir. São as 3 dimensões que eu falo em sala de aula na faculdade: pensamento, sentimento e atitude. Como é que a gente faz? A gente não reflete, não é verdade? Todos os problemas do dia a dia, a gente quer uma solução assim, mas a gente não reflete. Então, a gente precisa conhecer nossos pensamentos. Por que eu estou com esse pensamento ruim? Porque o pensamento gera um sentimento. Não existe sentimento sem um pensamento anterior. Todo sentimento ruim, tristeza, angústia, sentimentos bons, alegria, satisfação, passou por um pensamento. Então, conforme estudioso, eu não sou psicólogo, apenas eu tenho curso de educação emocional e sou professor de educação emocional, eles falam que a gente precisa controlar nossos impulsos. Então, eu digo para você, nesse processo de escola e família, cuidado com os impulsos. Às vezes a gente coloca, através de impulsos, pensamentos negativos nos nossos filhos. E eles também estão sofrendo. Então, seria um assunto para eu falar a noite inteira, e não daria, né? Como a Alessandra estava falando, né, Alexandra, tanta coisa boa que eu até anotei aqui. Então, escute, né? Escute você, responda as suas perguntas. Por que eu estou pensando ruim? Por que eu estou triste? Né? Por que eu estou... Então, se você for olhar todas as nossas atitudes erradas, todos os nossos erros, é porque a gente não fez uma reflexão. Então, a gente diz assim, eu estou com raiva de fulano, eu estou com raiva de fulano. Se você observar, se você está com raiva de alguém, a pessoa está dormindo a noite inteira. Você que não vai estar dormindo a noite inteira. E eu vim aprender isso depois dos 30 anos de idade. Né? Então, eu passo a noite sem dormir, mas a pessoa que eu tive raiva dela, ela está lá dormindo a noite inteira. Então, tudo tem o tamanho que a gente define e o efeito que a gente admite. Então, qual era a minha mensagem para hoje? Escute, a pedagogia da escuta. Escuta teu filho, escuta teu marido, escuta tua esposa, tá? Isso vai gerar qualidade de vida, indiscutivelmente. Eu sempre falo para minhas alunas, observar, ouvir para agir. São essas 3 dimensões. Como é que a gente faz? A gente age sem observar e sem ouvir, tá? Estamos no deserto, eu creio em Deus, Criador de todas as coisas, que nós estamos passando por esse deserto, chegando já a uma fase mais maleável, tá? Vamos vencer. Eu queria também, já nas fases finais de minha fala, dizer o seguinte: é normal estarmos tristes, mas não é normal permanecermos tristes. É aí a diferença. E nesse processo de formação, você precisa também incentivar os seus filhos que a escola vai voltar, que vai ter o dia do grande encontro.
Então, ele vai encontrar o colega, ele vai encontrar o professor, ele vai encontrar o ambiente escolar, onde ele é acostumado a conviver. Tudo isso vai voltar na hora certa, da melhor forma, e que todo mundo precisa estar nesse engajamento. Procure saber com seu filho como foi a escola, como está sendo a aula, certo? Não esqueça que, enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou lavando minha roupa, tem um professor que está cuidando de uma aula, né? Eu digo para minhas alunas, a aula começa, por exemplo, 19 horas na faculdade. 5h30, muitas vezes eu já estou sentado preparando a aula. Então, do mesmo jeito está acontecendo com os professores das escolas e da escola dos filhos de vocês. Eles estão tão engajados para quê? Para tentar passar da melhor forma possível, né? Vocês não imaginam o quanto é difícil para mim, quem me conhece sabe, de falar aqui pelas redes sociais, que eu gosto de falar movimentando as mãos, gesticulando, e a gente se vê hoje pela telinha, tá? Então eu queria dizer para vocês que não deixem ninguém colocar pensamentos negativos para vocês, ninguém. Vocês são vencedores, e não é teoria, é bíblico. Eu digo para minha equipe de aluno que no time de Jesus Cristo, no time de Deus, tem pessoas que erram, pessoas que caem, pessoas que pecam, pessoas que ficam tristes, pessoas que nega a fé, pessoas que perdem a fé. Então, eu quero participar do time de Deus, certo? E você? E nós? Tudo bem que é qualidade de vida. Não existe qualidade de vida sem equilíbrio espiritual. Não existe. Então, como é que você está em casa? Você tem conversado com o divino, com a sua fé? Você tem parado? Você tem sentado à mesa com seus filhos? Eu costumo dizer que nós estávamos dentro de um carro, usando o freio, a direção, a marcha, ou numa moto, guiando a moto, e Deus foi e puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão de uma forma que parou a humanidade, para que a humanidade pudesse entender que há um ser soberano acima de todas as coisas. Pena que muita gente está passando pelo coronavírus, está passando pelas dificuldades e não está pensando e refletindo sobre esse aspecto, tá? Então eu queria dizer para vocês que o abraço não foi sepultado, a fé não foi sepultada, a vitória não foi sepultada, a saúde não foi sepultada, o dinheiro, porque tudo também gira com o dinheiro não foi extinto. Você, eu, vamos sim, mediante as nossas decisões e escolhas, ter uma nova fase depois da pandemia. Agora é uma escolha minha e uma escolha sua, para a gente juntos fazer uma comunidade, uma casa. Tudo começa na família, né? Não é à toa que eu sempre falo nas minhas palestras ao vivo, que tem um cantor, muitos conhecem, Tiago Brado, que ele diz assim, né? Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. E não é uma verdade? É uma verdade, é uma coisa real que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? Eu perdi amigos nessa pandemia, então eu queria dizer isso para vocês. A escola está lá, mas a grande escola é pai, filho e mãe. Não percam a paciência se os filhos de vocês estão impacientes, porque eles tiveram uma mudança radical de rotina de vida. Diga para o seu filho, filho, tudo vai passar e mamãe vai estar aqui do teu lado. Diga, papai vai estar aqui. Como é difícil a gente dizer que ama, como é difícil a gente falar das coisas positivas, mas como é fácil para nós, pais, mães, chegar e gritar com o nosso filho, não faz isso, para com isso, você está errado. Mas como é difícil, faça um teste, dê um abraço, a pedagogia do abraço, dê um abraço, filho, vem cá.
determinadas situações, ele vai ficar chocado, vai rir da sua cara. Deixa ele rir. No primeiro momento, tem tudo isso, mas depois vira uma rotina. Senta na mesa, põe um café. Você que não põe no seu dia a dia, na correria, não conseguiu colocar um café, coloca o café. Você, marido, pai, que está me escutando agora, coloca o café para tua esposa. Ela passou o ano inteiro colocando café. Ela passou o ano inteiro colocando almoço. Que tal a gente mudar? A gente ir lá na panela e dizer assim, hoje quem vai botar o almoço sou eu. Hoje quem vai fazer o cuscuz sou eu. Hoje quem vai fazer a batata sou eu. Olha, eu vivi isso dentro da minha casa, eu não cozinhava. Eu só sabia fritar ovo. E nessa pandemia eu aprendi a fazer cuscuz, eu aprendi a fazer batata, né? Não ficou muito bom, mas tudo bem. Mas é um aprendizado. Então a gente precisa parar para pensar nesses aspectos. A escola vai voltar e vai voltar com todo o gás. Eu, você, nós, família é a base de tudo, né? Então não esqueçam disso. Pensamento, sentimento e atitude. Cuidado com os nossos pensamentos, que eles geram sentimentos que vai produzir atitudes muitas vezes que a gente erra e que se a gente sofre porrada porque muita paz, muita luz. E hoje eu quero terminar com uma frase. Quando você sentar na cama para dormir, feche seus olhos e diga assim: obrigado, Senhor, independente da fé de qualquer um, obrigado, Senhor, por ter atravessado e estar aqui, agora. Por isso que Deus chamou de presente. Um abraço fraterno em todos vocês, espiritual, de amizade, de carinho, de afeto. Não pense que é só vocês que estão com dificuldades, que estão passando por conflitos dentro de casa, porque todos nós estamos vivendo esse momento delicado. Mas se a gente segurar na mão daquele que tem sentido, que faz as coisas novas, a gente vai ter um mundo novo, uma escola nova. E Binha, quero encontrar todos vocês ao vivo, numa nova fase, no futuro bem próximo, que está escrito para aqueles que acreditam na luz, na fé, na família, na escola e no amor. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E o senhor fala a noite inteira. Bem, voltamos. Binha, a palavra é com você. Gente, mais uma vez, né? Boa noite. Quero dizer a vocês, assim, do meu prazer, entende? De estar aqui com vocês. Eu estava olhando os comentários, Girlânio, Alexandra, os pais aqui muito satisfeitos, certo? Arrasaram, botaram um monte de comentário. E, em nome dos pais, dos alunos do José Tavares, da direção e de toda a equipe, eu agradeço a vocês por este momento gratificante, de fortalecimento para a gente, né, nesse momento. Quero dizer a vocês, assim, que é muito importante essa relação, esse carinho de vocês conosco, né, com as famílias do José Tavares. E eu fico, assim, grata a Deus por ter amigos que eu digo, amigos do coração, assim, que na hora que eu preciso, eu posso contar com vocês. Conto com vocês sempre, meus amigos. Muito obrigada aos pais, muito obrigada aos professores da Escola José Tavares, certo? Que eu digo a vocês, eu tenho uma segunda família, eu só tenho um filho, mas eu tenho
500 filhos dentro do José Tavares e tenho 42 funcionários que eu me orgulho. Então, e conto sempre com a colaboração de vocês. Muito obrigada, Alexandra, muito obrigado a Girlânio. Quero deixar aqui o meu abraço à nossa gerente da Terceira Regional de Ensino, a Socorro Cordão, certo? A nossa coordenadora da EX, Mônica Guerra, e a todos os colaboradores da EX, daqui da Escola José Tavares também, que sempre está conosco, interagindo no trabalho da escola, certo? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, porque, como Girlânio refletia, nós temos que louvar, independente de nossa religião, é como a Alexandra falava, nós temos que ter um momento, nós temos que ter o equilíbrio emocional, certo? Para que a gente possa ter paciência com nossos filhos, ter o carinho de sentar na mesa, de desligar a televisão um momento, de ouvir nossos filhos, porque esse momento está sendo difícil, não só para vocês, mas para a gente também, profissionais da educação, profissionais em geral. Eu digo para vocês, não é fácil, mas mantenha a calma. Eu sei que vocês estão assim, quietos, estavam pensando que a reunião a gente ia tratar de outros assuntos, mas eu digo a vocês, em breve, nós iremos comunicar todo o procedimento das notas dos filhos de vocês, entre outros assuntos da escola. Eu agradeço a todos pela atenção e uma boa noite, e fiquem com Deus. E lembrem do recado que o nosso amigo, que nossa amiga Alexandra e Girlânio passou, né? O nosso obrigado a Deus. Obrigado ao Espírito Santo por nos conduzir. Diego? Pessoal, nesse momento a gente encerra a nossa fala, mas eu vou abrir um espaço de 1 minuto para a Girlânio e para a Alexandra, se eles quiserem fazer algum comentário, deixar alguma mensagem final, além do que já falou, muito bem colocado por cada um, então vocês têm 1 minuto para fazer as considerações finais. Para manter a prática, Alexandra, você pode falar. Certo, obrigada. Gostaria apenas de agradecer a todos pela atenção, pelo carinho. Foi muito bom compartilhar com vocês esse momento. Agradecer a cada família que esteve conosco acompanhando. Agradecer, eu vi aí os comentários do pessoal do Educandário Luz do Saber, né? Agradecemos vocês estarem acompanhando, também a colega Zulmira. Né, ela pediu a fala do Fernando Veríssimo, eu vou enviar, viu, colega Zulmira? Eu vou enviar para a Rubenice e ela vai compartilhar no grupo dos pais. Pode ser assim, Binha? Pode, sim, pode. Pronto, pode, pronto. Sim. Certo, Zulmira? Então, só agradecer aos colegas, agradecer, né, ao Girlânio pelas contribuições brilhantes, né, ao convite de vocês e aos pais que nos acompanharam. A palavra que resume, né, eu acredito que as nossas falas é fé. Vamos manter a fé e que tudo vai dar certo. Amém, amém. Bem, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, como falou bem, aí, agradecer a vocês por poder entrar na casa de cada um de vocês, né? De estar aí no celular de vocês, de estar aí no computador de vocês. Sintam-se todos abraçados. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Diego, Binha, todos vocês. E vou repetir novamente o que eu falei agora há pouco. Preciso conhecer meus pensamentos para gerir os meus sentimentos, para produzir boas atitudes. Vou repetir. Conhecer meus pensamentos para gerir meus sentimentos, para ter boas atitudes. Eu, você, nós seremos capazes e somos capazes de fazer nossa casa uma escola bem melhor, porque tudo começa em casa. Um abraço, um beijo no coração. Muito obrigado, Alexandre, por essa noite, por esse encontro. Obrigado a todos vocês que participaram. Tá bom? Binha, gostaria de fazer alguma consideração final, Rubenice?
Não, agradecer a todos, né, pela presença, pelos comentários aqui, agradecer aos pais pela participação, né, agradecer a você, Diego, também, e eu não tenho nem palavras para definir, e resume tudo em gratidão, gratidão, gratidão a Deus, a tudo que é como Girlane diz, primeiramente Deus na nossa vida. Muito obrigado, foi maravilhoso esse momento. Então, pessoal, nesse momento vamos encerrar. Agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Encerramos aqui.